Esse tema, quando a mesa vira altar. Quando a mesa vira altar. Lucas capítulo 24, hoje não temos aí a Bíblia para a gente acompanhar aí na tela como a gente gosta, mas tenho certeza que você tem a sua Bíblia aí, seja ela em papel, seja ela no smartphone, e vai dar tudo certo. Nós vamos ler a partir do verso 28, Lucas capítulo 24, a partir do verso 28, quando a palavra do Senhor assim nos diz: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Leiamos juntos. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde o acharam reunidos os 11 e outros com eles. Até aqui, o Senhor possa nos abençoar com a sua bendita palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Eu costumo dizer isso: Senhor, se eu tiver uma pessoa só para alcançar no culto, seja essa pessoa, seja eu. Fale isso com o Senhor também, né? Se o Senhor quiser alcançar só um aqui nessa noite, que seja eu, que seja o meu coração, que seja a minha vida, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio de expressar esses louvores da forma como nós expressamos, com liberdade na Tua presença. E sabemos que o Senhor aperfeiçoa o nosso louvor e o recebe, e o Senhor é honrado, e o Senhor é glorificado no meio de nós. Queremos nesse momento, Senhor, colocar as atividades da igreja diante do altar do Senhor, toda essa dinâmica da semana, Deus, as pessoas que vão ser convidadas, pessoas que vão ser abordadas, ó Deus, oramos para que o Senhor possa despertá-las no coração, para que elas tenham disposição de estar aqui conosco. Abençoe, Deus, para que haja o engajamento necessário de cada um de nós, ó Deus, crendo que a boa mão do Senhor sobre nós nos levará a grandes bênçãos e a grandes colheitas neste lugar. E agora, Jesus, nós pedimos ao Senhor que a bênção do Senhor venha sobre nós através da Tua palavra. A tua palavra por si só de lermos a Tua palavra, só de abrirmos esse livro, sabemos que o Senhor fala conosco, sabemos que o Senhor fala, ilumine as nossas mentes para compreendermos ainda com mais clareza o que o Senhor tem a revelar aos nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, olhando para esse texto da palavra do Senhor, chamado Os Discípulos no Caminho de Emaús, nós vamos perceber que estamos aqui no terceiro dia após a crucificação. Jerusalém ainda está sob impacto da cruz e do túmulo vazio. Indagações, perguntas, questionamentos, situações estão acontecendo, muitos com medo, muitos apreensivos, e 2 discípulos tomam uma decisão, um chamado Cleopas, o outro não identificado. Eles deixam a cidade, frustrados, confusos, o coração pesado. Eles caminham rumo a uma pequena aldeia em Emaús, que era uma vila, cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E aquela ida para a pequena aldeia de Emaús simboliza a fuga da esperança, né?
revela a frustração do coração daqueles discípulos. Eles falam sobre Jesus pelo caminho, mas a tristeza os impede de reconhecer que o próprio Jesus está caminhando ao lado deles, porque seus corações estavam cegos pela tristeza, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Lá no verso 16 vai nos dizer isso: seus olhos estavam fechados, seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer que era o próprio Senhor Jesus que estava no meio deles. Eles conhecem as palavras de Jesus, mas não conseguem perceber o que ele ainda está fazendo, o que ele ainda faz. Essa é a jornada também. A jornada talvez de muitas pessoas ainda hoje, que caminham com Cristo na memória, mas que não têm ainda nenhuma experiência com Ele, que caminham com Cristo na admiração, como nós falamos aqui domingo de manhã, mas que ainda lhe falta uma experiência, que conhecem muitas vezes a doutrina, mas não vivem a verdadeira comunhão com o Senhor Jesus, até que algo acontece que muda tudo. É quando ele se aproxima da aldeia, Jesus faz menção de seguir adiante, e eles fazem um pedido: fica conosco, porque já é tarde, o dia está declinando, fica conosco. E a palavra do Senhor diz que eles o constrangeram dizendo isso, e Jesus entrou para ficar com eles. Interessante olhar para esse texto, porque é no momento da mesa, quando eles se assentam à mesa, no partir do pão, é que as coisas começam a acontecer, porque a mesa, e não é o caminho que revela Jesus, é a mesa fala de intimidade. No caminho de Jerusalém para Emaús, a conversa, mas a mesa, ou na mesa, a comunhão. No caminho de Jerusalém para Emaús, eles falam sobre Jesus, mas à mesa eles conseguem ver Jesus, conseguem entender aquele momento. No caminho, a conversa, na mesa, a comunhão. No caminho, eles falam, né? A entrada representa o raciocínio, a mesa representa o relacionamento com Jesus, e algo extraordinário acontece agora junto à mesa. Cristo não se revela no debate. Cristo não se revela no debate, ele se revela na comunhão, no partir do pão, na intimidade, no relacionamento, na mesa. É ali que Jesus se revela. Nós vivemos dias em que há muita conexão virtual e pouca comunhão real com o Senhor. Vivemos dias em que muitos conhecem o Evangelho como informação, mas poucos vivem o Evangelho como um relacionamento verdadeiro, pessoal, com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão é o lugar onde os olhos voltam a enxergar Jesus. A W. Tozer diz o seguinte: Cristo não se revela na pressa, mas ele se revela na intimidade. Não é na pressa, é na intimidade, é na convivência. Os antigos, ao falar de relacionamento, de casamento, sempre tiveram um ditado que para você conhecer uma pessoa, você teria que comer um saco de sal com ela, né? Esse é um ditado dos antigos, porque não é na pressa, não é no algo superficial, não é no instantâneo, não é do momento, não é de um período, mas é dentro de um relacionamento de intimidade com o Senhor. A comunhão é o ponto em que o céu toca a terra e o Cristo ressuscitado toca o nosso coração. Por isso, irmãos, Jesus está à mesa com eles, e quando eles estão à mesa, aconteceu que, estando à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos. Jesus entra naquela casa. Eu acho interessante que
Não era a casa de Jesus. Mas eles colocam a mesa. E quem vai tomar o pão para dar para eles na mesa? O Senhor Jesus. Ora, se você chama alguém para entrar na sua casa, se você convida alguém para passar a noite naquela casa, se você vai ofertar, você vai oferecer uma refeição para essa pessoa, automaticamente você vai desejar servir aquela pessoa. Mas a Bíblia diz que estando eles à mesa, esse Ele é o próprio Senhor Jesus, que toma o pão e abençoa a vida deles. Então, aquela mesa, aquela refeição, aquele se acertar na mesa com Jesus, era mais do que uma mesa, é um lugar onde a mesa vira o altar. É o lugar onde a mesa vira o altar do Senhor. É justamente neste lugar, no altar do Senhor, em que as coisas reais acontecem na vida do servo de Deus. Quando a mesa vira o altar, 3 bênçãos, ou melhor, 4 bênçãos, descem sobre quem se assenta à mesa com Cristo. 4 bênçãos acontecem nesse texto. Quando eles se assentam à mesa com Jesus, e a primeira delas, irmãos, é que na mesa com Jesus, a mesa que vira altar, ali se transforma um lugar da intimidade que restaura. A intimidade que restaura. Ele diz: fica conosco, porque é tarde. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou. A comunhão começa com convite para entrar. Jesus caminha conosco, mas só se revela quando nós convidamos ele a entrar. E quando nós convidamos ele a entrar, ele está na mesa conosco, estamos junto a ele em comunhão, aquele lugar de intimidade também se transforma num lugar de restauração. A mesa é o altar dos relacionamentos, onde a comunhão, a cura, onde a intimidade, a restauração. Eu nunca vi uma pessoa que se aproximasse de Jesus realmente, que o convidasse para entrar na sua casa, que o convidasse para entrar na sua vida, que convidasse a fazer parte da sua vida, que continuasse a mesma pessoa. Quando Jesus, nós temos um relacionamento com ele, na mesa que vira altar, na mesa da comunhão, no altar da adoração, como nós cantamos nessa noite, nesse lugar, acontece cura, acontece libertação, acontece restauração de todas as coisas, acontece a bênção. Jesus os abençoou ali. Cristo não força a comunhão, irmão, precisamos aprender isso. Ele não força a comunhão, ele espera o convite. Há bênçãos que só desce para quem se assenta à mesa com Jesus. Foi isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Na mesa que vira altar, é um lugar onde a intimidade traz restauração. A minha palavra para nós é essa: voltemos à mesa, estejamos junto à mesa, com nossa família, com a igreja, na intimidade com o Senhor, onde 2 ou 3 estão reunidos, o Cristo se manifesta, mas é necessário abrir a porta do coração. Spurgeon declara essas palavras: onde está 2 ou 3 reunidos, Cristo se manifesta, mas é necessário que o nosso coração se abra para esse relacionamento com ele. Nós não podemos estar na casa do Senhor, não podemos apenas estar na mesa, apenas vindo com as nossas pernas, mas precisamos vir com nossos corações abertos para estabelecer essa comunhão, essa intimidade. A comunhão verdadeira, ela não começa na fala, mas na presença. John Stott declara essa frase: a verdadeira comunhão, ela não começa na conversa, mas na presença. Na conversa pelo caminho, eles não percebem a presença. Não tem comunhão, estão conversando, mas não tem comunhão, nem sabe, nem reconhece quem está ao lado deles. Mas sentados na mesa, na intimidade, eles conseguem perceber a presença do Senhor. A mesa,
quando a mesa vira um altar. Ali se torna um lugar de intimidade que restaura as nossas vidas. Quando a mesa vira o altar, o lugar da unidade que fortalece. E tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu unidade. O pão é o símbolo da unidade. Jesus repete o mesmo gesto aonde? Na Santa Ceia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nessa noite. Jesus na Santa Ceia celebra isso, reparte com seus discípulos: tomai e comei, todos vós. Aquele momento ali na casa em Emaús, Jesus abençoou aquele pão e repartiu e deu a eles, dizendo: é para compartilhar, é para todo aquele que está aqui. Quem reparte multiplica, quem guarda apodrece. Nós sabemos disso, porque nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. A comunhão verdadeira quebra o egoísmo e constrói o pão da terra. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. A ceia do Senhor é o evangelho em ação, a unidade expressa em pão partido. O pão que alimenta não é apenas alimento físico, é alimento espiritual que une e fortalece a igreja, ou seja, aos pés de Jesus, junto à mesa que vira altar. Ali nós aprendemos sobre a unidade que fortalece as nossas vidas. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, um período em que nós tivemos que ficar em casa, tivemos que participar de cultos em casa. Foi necessário, sim, mas ainda hoje, irmãos, depois da pandemia, ainda há aqueles que acham que pode viver o evangelho de casa, ficar se alimentando pela internet. A gente se alimenta na comunhão uns com os outros, é na unidade, é no relacionamento. O lugar de você ser alimentado, ser nutrido espiritualmente, é aqui, irmão, é aqui. Não é na internet, é aqui. É no relacionamento de uns com os outros, onde nós oramos uns pelos outros, onde nós compartilhamos a palavra uns com os outros, onde nós tiramos as nossas dúvidas, onde nós nos nutrimos, onde nós celebramos a ceia juntos aqui, onde nós somos abençoados. No partir do pão, Jesus reparte com eles. Eles são nutridos, eles são fortalecidos. Quando a mesa vira altar, o lugar da revelação, que transforma todas as coisas, e a Bíblia diz então que, quando eles, no partir do pão, os seus olhos se abriram, isso se chama revelação, revelação que transforma agora todas as coisas, então, se lhes abriram os olhos, e eles o reconheceram, antes da comunhão, versículo 16, diz que os seus olhos estavam fechados, agora, no momento da comunhão, do relacionamento próximo, do senso de presença, do calor da presença do Senhor mesmo, quando eles partem o pão, quando eles celebram aquele momento, a Bíblia diz que os seus olhos se abrem, como uma escama que cai dos seus olhos, e eles então o reconhecem. Depois da comunhão, os olhos se abriram, e a Bíblia diz que não somente os olhos se abriram, mas o coração começou a arder, e diz: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falavam. Eles percebem, porque a revelação acontece na comunhão. Cristo sempre esteve presente, mas agora ele é percebido. Cristo sempre esteve presente, mas os nossos olhos precisam serem abertos para isso. Como diz o salmista: abre bem os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos. Fala com o Senhor nessa noite: Senhor, abre os meus olhos. Quero perceber o Senhor mais no dia a dia, na minha ida para o trabalho, minha volta para casa, relacionamento na minha casa. Abre os meus olhos para que eu possa ver, para que eu possa ter essa revelação do Senhor, dos teus planos, dos teus propósitos. Às vezes, irmãos, muitas pessoas estão tão cegas espiritualmente,
qualquer ensinamento serve para ela, qualquer palavra serve para ela, qualquer coisa serve para ela, tudo que a pessoa falar, tudo não é verdade, depende do ponto de vista de cada um falar, e as pessoas às vezes, porque estão com os olhos fechados, tudo que se fala, às vezes se recebe, mas quando você tem uma caminhada de intimidade com o Senhor, o senso da presença do Senhor na sua vida, as escamas dos seus olhos caem, e você passa a ter discernimento do certo e do errado, daquilo que é a essência de Deus na nossa vida, passamos a compreender o verdadeiro Evangelho, o único Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Na mesa, quando a mesa vira altar, os olhos se abrem, a revelação acontece, a transformação de todas as coisas acontece ali. Há crentes que conhecem a doutrina, mas perderam o encanto da presença. Isso é muito sério. Conhece a doutrina. A comunhão devolve a sensibilidade da fé. O coração passa a arder. Não nos ardia o coração. A fé cresce onde há comunidade. Sozinha a alma cega perde a visão de Deus. A ceia desperta os olhos do coração para ver o Cristo ressuscitado na nossa vida. E aí é interessante olhar para esse texto e perceber que maravilhosa revelação acontece ali. Jesus já não está mais no meio deles. Jesus desaparece no meio deles. Mas isso se torna insignificante para eles, porque eles percebem que Jesus está vivo. E muito mais do que vê-lo fisicamente, eles percebem o quanto Jesus está vivo em seus corações. Será que você e eu temos tido a noção do quanto Jesus está vivo na sua vida, na minha vida? Porque por vezes nós agimos como se Cristo não tivesse morto. Por vezes ainda vivemos sem esperança, como se Cristo tivesse morto. Por vezes ainda vivemos derrotados, presos, escravizados por tanta coisa, como se Cristo ainda tivesse morto. Por vezes nosso coração anda frio, gelado, como se Cristo tivesse morto. Porque apenas um morto, sepultado, vai ficar gelado, mas um Cristo que é ressurreto, que está vivo, se está vivo o coração está pulsando, se está vivo o corpo está quente, se você está com Cristo, o seu coração vai pulsar por Ele, o seu coração vai arder por Ele, a sua vida vai ser uma vida de entusiasmo com o Senhor, você vai dizer, show de desânimo para lá, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, lança fora o desânimo, lança fora a preguiça, aquela desmotivação, vai dar lugar a uma motivação nova na sua vida. Você e eu precisamos perceber um pouco mais quem é Cristo na nossa vida. Ele está vivo dentro de nós, Ele está vivo e ativo na nossa vida. Louvado, exaltado seja o seu nome nesta noite. Quando a mesa vira o altar, os olhos são abertos e tudo se transforma dentro da revelação do Senhor. Quando a mesa vira o altar, é isso que nós estamos aprendendo nessa noite. Quando a mesa vira o altar, a intimidade do altar restaura todas as coisas. É no altar que você é curado, é no altar que você é restaurado, é na mesa com o Senhor que você é restaurado. Quando a mesa vira altar, o lugar da unidade fortalece as nossas vidas. Todos são abençoados, todos são nutridos. Eu sou nutrido pela vida dos meus irmãos são nutridos pela minha vida no corpo de Cristo. Cristo nos nutre como corpo. Quando a mesa vira altar, o lugar da revelação transforma todas as coisas. Mas eu quero ainda fazer uma quarta aplicação nessa noite, nesse texto, dizendo que quando a mesa vira altar, seus olhos se abrem, coração arde, e a gente aprende que a missão recomeça. A missão recomeça. Vamos lembrar que no terceiro dia, eles estão indo para a aldeia de Emaús. Senso de decepção, de desesperança, de desistência. O que nós vamos fazer aqui em Jerusalém?
caçar um cantinho para nós. E eles falam para Jesus lá no meio do caminho, a respeito dos últimos acontecimentos. Jesus pergunta a eles, mas quais acontecimentos? O que aconteceu com Jesus Nazareno? Ele diz, nós pensávamos que seria ele que haveria de remir Israel, mas já é o terceiro dia e nada aconteceu. Acabou a missão, acabou o propósito. Quanta gente está assim hoje em dia, irmão? Eu não tenho mais chamado, eu não tenho mais ministério, Deus não me usa mais, vou parar, vou me afastar, vou ficar em casa, não vou mais servir, não vou mais me empenhar em nada mais. Quanta gente frustrada dentro das igrejas, não vou mais servir na igreja, não vou mais me mover em nada mais, porque estou decepcionado. Acho que Deus não tem isso para mim, acho que Deus não quer isso para mim, mas a Bíblia diz que eles disseram, versículo 32, aliás, 33, que diz assim, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então contaram a eles, os dois, que eles aconteceram no caminho, e como por ele foram reconhecido no partir do pão, na mesa da comunhão. A missão é restaurada. Ninguém tem um ministério restaurado, uma vida restaurada, se afastando da comunhão com o Senhor. Quando você caminha com o Senhor, irmão, todo dia, Ele vai te impulsionar para frente, vai em frente, siga. Você tem que voltar para retomar o que você parou. Sim, tem que voltar, pastor. Então eu vou voltar aonde eu tinha começado, eu parei. A Bíblia diz que eles voltaram na mesma hora para Jerusalém. Por que eles voltam para Jerusalém? Porque a missão acontece, ou ela começa a partir de Jerusalém. Porque Jesus diz, olha, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. A missão começa em Jerusalém. E Jesus vai dizer para eles, então, na sua ascensão, recebereis poder, eu descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, todas as nações da terra. O mesmo caminho que foi de fuga, agora é um caminho de fogo no coração deles. Eles voltam com o coração aquecido, ardendo, dizendo a esperança, o ministério foi restaurado. O que eu quero dizer para nós essa noite, Deus não desistiu do propósito. Deus não desistiu do propósito, o propósito está de pé, a sua vida está de pé, o chamado que Deus tem para você está de pé, o chamado de Deus para a igreja está de pé. Nós estamos aqui há 5 anos como igreja organizada, o propósito de Deus está de pé, para que a gente continue servindo o Senhor neste lugar, no nome do Senhor Jesus. A gente continue servindo o Senhor. O mesmo percurso que começou com tristeza, termina com testemunho. Eles não esperaram o amanhecer, na mesma hora, de noite, cansados, mas cheios de ardor, eles voltaram, porque eles entenderam o propósito do Senhor para a vida deles. É assim que o Senhor trabalha conosco, é assim que o Senhor age na nossa vida, é assim que o Senhor quer que nós nos portemos. Quando Cristo é revelado, a missão é reacesa no nosso coração. A missão é reacesa no nosso coração. A comunhão verdadeira não termina na mesa, ela começa nela. A verdadeira comunhão começa na mesa, mas ela não para ali na mesa. Ali é apenas o ponto de partida, para que ela continue, para que ela se fortaleça, para que ela vá adiante. De quem foi transformado, se espera o movimento. A comunhão sem missão é apenas conforto,
A comunhão com missão é chama viva. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Jerusalém simboliza o lugar da promessa, do poder, da comunidade. Voltar para Jerusalém é voltar ao propósito original. A fé reacendida em Emaús agora se torna um fogo missionário em Jerusalém. Uma igreja forte é edificada a partir de Jerusalém, a partir daquele lugar. Quem encontra Cristo, John Stott diz isso, quem encontra Cristo não pode ficar calado. Quem encontra Cristo, a comunhão verdadeira sempre é transformada em envio, em trabalho, em missão. A fé que não se manifesta em ação é uma fé moribunda. A ceia nos envia para testemunhar do amor do Senhor. A missão começa na mesa, ela não termina na mesa, ela começa na mesa. É ali que ela começa. E ela começou na mesa, e ela começou em Jerusalém, e ela começou no seu coração, ela começou no dia a dia, ela vai continuando no nome do Senhor Jesus. Há quantos anos nós já estamos em Leopoldina? Uma igreja plantada, há 5 anos como uma igreja organizada, nós estamos aqui servindo ao Senhor, né? Às vezes uns vão embora, nem todos vão estar no mesmo propósito com você sempre. Alguns, às vezes, o Senhor já levou, já chamou, né? Já estão desfrutando das delícias eternas com o Senhor. Outros estão em outras comunidades, outros se apartaram, mas você e eu estamos aqui, porque a missão continua, e nós, nessa noite que nós comemoramos 5 anos de organização, podemos reafirmar, a missão não acabou, a missão continua, para o louvor da glória do Senhor. Eu quero concluir, irmãos, a nossa meditação nessa noite, dizendo apenas isso: volte para a mesa, mas não pare na mesa. Volte para a mesa. A mesa é o lugar da intimidade. O pão é o símbolo da unidade. A revelação é o fruto da proximidade. E o caminho é o chamado da missão. Quando a comunhão se perde, o fogo se apaga, nós sabemos disso. Mas quando a comunhão é restaurada, o evangelho se reacende em nós. A minha palavra é essa: volte à mesa, partilhe o pão, deixe seus olhos se abrirem pelo Senhor. Volte para Jerusalém, volte para o propósito, volte à comunhão, volte à missão. Reaproxime-se da igreja, reaproxime-se de Jesus, reaproxime-se da comunhão, reaproxime-se da missão, porque a comunhão reacende a fé, e a fé reacende a nossa missão.